Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1114. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 32 minutos da terça-feira, 21 de julho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado com mais tarifas a caminho. Amanhã é o dia D do professor Bagdadi. Amanhã virão as novas tarifas contra Bagdadi e novas tarifas além das tarifas de amanhã estão a caminho. Mas vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Por isso ele está preocupado, inseguro, com insônia e diante desse mundo pantanoso, imprevisível que nós temos vivido. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1114. Deixa aqui as boas-vindas, Daniel, todo mundo que nos acompanha mais uma vez, né, nessa terça-feira à noite. Um prazer estar aqui para falar sobre as maluquices desse mundo que nos cerca. Quero lembrar, Daniel, que há um tempo atrás a gente fazia um bate-papo por semana e às vezes faltava assunto. Às vezes a gente fala, caramba, eu vou ter que focar aqui em alguma coisa que, né, não parece tão importante assim. Atualmente a gente já tem que pensar aqui o que vai ficar de fora, né? Porque a quantidade de assuntos realmente tem sobrado, né? A gente tem muita coisa acontecendo e o episódio de hoje vai ser mais uma prova disso. Daniel, eu quero começar o nosso episódio com mais uma ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Irã. E volta a fazer ameaças ao programa nuclear iraniano. Me parece que o cenário, Daniel, é muito simples. A gente tem um cenário de aquecimento das tensões, né? As tensões entre Estados Unidos e Irã, depois daquele período ali de trégua, de cessar-fogo, de negociação, as negociações elas morreram, elas pararam. A gente voltou a ter tensões muito elevadas, o que levou, portanto, a preocupações globais. A gente falou sobre isso ontem. Aliás, hoje a gente continua falando sobre isso, né? Sobre as preocupações com relação ao que a guerra pode gerar em termos de economia, em termos de energia, né? Por um mundo, em termos de estabilidade, segurança ali para a região. E a estratégia de Donald Trump num momento como esse é, beleza, a gente quer negociar, mas eu preciso dar a palavra final e eu preciso fazer a ameaça que vai fazer com que os iranianos recuem e sentem na mesa de negociações. Aliás, ele falou sobre isso hoje. Ele disse que os iranianos estão implorando, estão desesperados para marcar reuniões diplomáticas. Ele falou isso. Os iranianos estão pedindo, estão mandando aqui o tempo todo, quero negociar. Por favor, negocia comigo. Mas eu não. Eu sou durão. E eu vou atacar o programa nuclear iraniano. Então, nesse momento, a ameaça dele é atacar a montanha chamada de Kue-Kolang. Kue-Kolang. Ele chama essa montanha, literalmente na tradução em português, seria a Montanha da Picareta. Né? Eles chamam, portanto, essa montanha de Pickaxe Mountain. Por que ela é tão importante, Daniel? Ela fica a cerca de 2 quilômetros do complexo nuclear de Natanz, que foi atacado no ano passado por Estados Unidos e Israel, no mês de junho do ano passado, 22 de junho do ano passado, quando esses dois países atacaram as instalações nucleares iranianas. Natanz foi uma das instalações atacadas e, desde então, o Irã vem intensificando a construção de uma central nuclear subterrânea. Mas não é subterrânea, Daniel. É mais do que subterrânea, porque nessa montanha de Kue-Kolang, é uma montanha, aliás, o nome é Montanha da Picareta, exatamente porque ela é muito dura, de pedra maciça. Você tem lá embaixo, mais abaixo ainda, no subsolo do que há embaixo, a construção de uma central nuclear para que o Irã, portanto, possa proteger as suas instalações nucleares. Hoje, Daniel, Trump disse, vamos destruir essa montanha. Digam aos iranianos para estarem prontos. A pergunta que fica hoje, Daniel, ninguém tem essa resposta, né, que não tem conhecimento lá de dentro, é se os Estados Unidos têm armamento suficiente para atingir instalações tão subterrâneas. E grande parte dos analistas, Daniel, diz que não, que provavelmente não, que mesmo quando a gente fala sobre as bombas anti-bunker, né, que eles chamam de bunker buster, elas não chegam tão profundamente numa região
tão difícil de ser penetrada quanto essa montanha. E que, assim, para você conseguir atingir uma instalação como essa, o ideal, na verdade, o mais recomendado, não que seja fácil, aliás, muito pelo contrário, seria você fazer algum ato de sabotagem. Então, você ter alguém infiltrado que ajude a fazer alguma coisa lá por dentro, ou então numa intervenção por terra, o que é muito difícil de ser feito, mas de que maneira são os Estados Unidos subindo o tom. Agora, não é por acaso, né, Daniel? Eles estão subindo o tom exatamente no momento no qual os iranianos estão fechando o Estreito de Bab el-Mandeb, né? Os iranianos estão fechando o Mar Vermelho, que já está gerando consequências agora, né, Daniel? É verdade, Tanguy. Nós temos a informação de que petroleiros carregados de produção de óleo da Arábia Saudita, com destino à China e à Índia, ao invés de passarem pelo estreito em direção ao Mar Arábico, correndo o risco de serem atacados pelos Houthis, deram meia volta, seguiram em direção ao Canal de Suez para alcançar o Mar Mediterrâneo e de lá seguir um longo caminho até justamente a Índia e a China. A gente vai ter aí o périplo, muito provavelmente o périplo do Vasco da Gama, né? Que vai lá, contorna o continente africano, é muito mais demorado, é muito mais caro, mas é muito mais seguro, porque não dá para você simplesmente correr o risco de carregar ali essa carga valiosa e inflamável dentro de um contexto onde ataques podem acontecer. Portanto, está claramente direcionado aqui o que os sauditas vão fazer durante essa crise. A gente está falando de sauditas que têm bombeado petróleo do leste para o oeste do país, um petróleo que estava deixando de ser exportado pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz para ser exportado através do Mar Vermelho, mas se não dá para ir em direção ao sul, vamos em direção ao norte, paciência, e contornamos o continente africano para chegar aos nossos clientes, para fornecer o petróleo aos nossos clientes. É óbvio que isso não me parece sustentável, Tanguy. Aliás, ouvindo inclusive a sua descrição, fica muito claro para mim que tanto os Estados Unidos quanto o Irã não têm condições de levar adiante esse tensionamento por muito tempo. De um lado, a gente tem o Irã que está tendo a sua economia profundamente desorganizada e desarticulada por esse bloqueio que os americanos fazem e por limitações às exportações de combustível e de petróleo que os Estados Unidos acabam trazendo. E do outro lado, nós temos os Estados Unidos com já impactos sobre o preço dos combustíveis. A gente falou ontem aqui do galão de gasolina voltando a cruzar a marca dos $4 nos Estados Unidos. Mas é um pouco, Tanguy, aquele duelo, né, do Velho Oeste. Quem é que vai piscar primeiro, né? Efetivamente, quem é que está disposto a ir até o final? E o tempo todo nós temos esse balé, digamos assim, de um lado, do outro. Eu vou recuar, não, quem vai recuar é você. E assim por diante, você passa a ter um ambiente de enorme imprevisibilidade e a economia mundial acaba sendo solidária nessa imprevisibilidade. Aliás, falando em imprevisibilidade, nós tivemos ontem o Donald Trump anunciando tarifas de 50% sobre a maioria dos produtos canadenses, incluindo aí produtos abarcados pelo Acordo de Livre Comércio, o USMCA, de 2020, Acordo de Livre Comércio que foi assinado pelo próprio Donald Trump. A gente precisa sempre lembrar que Donald Trump adota esses tarifácios como mecanismos de negociação. Está tentando chamar ali o Canadá para uma negociação, o Canadá não estava disposto a negociar, o Canadá estava ali ignorando os apelos americanos, agora vai ter que negociar de um jeito ou de outro. E a gente também tem que lembrar que Donald Trump não acredita no diálogo. Donald Trump acredita na tática do trator. É a tática do trator que o levou do subúrbio de Nova York para Manhattan, é a tática do trator que fez com que ele tivesse ali uma Trump Tower na Quinta Avenida, é a tática do trator que o levou à Casa Branca. Ele acredita em negociações duras, mas não em diálogo, não em cooperação, não em construção de laços de confiança. Então, muitas vezes a gente pensa, puxa, isso vai arruinar a aliança entre Estados Unidos e Canadá. Vai, e o Trump parece não se importar com isso, porque afinal não é assim que os objetivos são alcançados. Ah, mas esse acordo que você está rasgando foi assinado pelo próprio Trump.
paciência. O Trump acredita genuinamente em tarifas como mecanismos de desenvolvimento. Esse acordo de livre comércio com o Canadá e com o México levou empregos industriais para o Canadá e para o México. Eu vou trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos? Sim, porque eu tenho um operário aqui do meio oeste, eu tenho um operário da Pensilvânia, eu tenho um operário de Ohio que perdeu o emprego dele, é filho de um operário e ele perdeu o emprego dele porque o emprego dele foi para o México, porque o emprego dele foi para o Canadá e eu vou trazer esse emprego de volta para os Estados Unidos. Ele genuinamente acredita nesse tipo de estratégia. Então, a gente tem múltiplas camadas aqui. Tem um Trump que quer que o Canadá negocie, quer que o Canadá ceda. Tem um Trump que realmente acredita nas tarifas como mecanismo de desenvolvimento. E tem um Trump que não acredita em confiança, que não acredita em alianças. Se isso minar a aliança dos Estados Unidos com o Canadá, azar do Canadá, porque eles precisam muito mais da gente do que a gente deles. E ele verbaliza isso muitas vezes de forma muito transparente. Considero pessoalmente um erro em longo prazo, porque acho que as alianças são algo valioso e que os Estados Unidos deveria cultivar diante de um mundo tão desafiador para os interesses americanos. Considero que ele vai ter algumas vitórias de curto prazo e não exatamente vitórias de longo prazo ao adotar esse tipo de estratégia, mas estamos falando de Donald Trump e não de Daniel Souza. Donald Trump tem uma visão diferente e acredita que essa é a visão, é a melhor forma de deixar uma marca dele como presidente dos Estados Unidos. É esse o lugar que ele quer ter na história. De alguém que foi duro, de alguém que foi implacável, de alguém que realmente teve capacidade de enfrentar esses desafios e colocar em primeiro lugar o operário americano, o cidadão comum dos Estados Unidos. Daniel, eu queria trazer um pouquinho dos bastidores do Petit Jornal, né? Pessoal que nos ouve todos os dias e tal, acho importante saber que para fazer uma pauta como essa daqui, né, que a gente desenvolve às vezes 6, 7, 5, às vezes mais notícias, a gente tem que pesquisar numa gama variada de meios de comunicação, né? Então, imagino que o Daniel faça mais ou menos a mesma coisa, mas eu leio às vezes 5, 6, 7 jornais num dia. Não apenas para ver notícias diferentes, mas às vezes para cruzar informações da mesma notícia, para é uma certa apuração dentro dos nossos meios, né, Daniel? A gente não tem repórteres mundo afora, mas a gente consegue apurar, né, dentro dessas possibilidades. E quase todos os meios de comunicação que a gente utiliza são em inglês. Naturalmente, a gente está falando aqui sobre meios de comunicação dos Estados Unidos ou do Reino Unido, enfim, mas também de outros países que têm as suas mídias em inglês, o que apenas reforça o tamanho da importância da língua inglesa para mim, para o Daniel e você que está me ouvindo, tenho certeza que precisa do inglês também. Se não utilizou o inglês, poderia ter um inglês melhor, todo mundo sempre pode melhorar, para conseguir, inclusive, uma empregabilidade maior, e é por isso que a gente deixa a nossa recomendação do Cambly, que é uma plataforma completa para você poder estudar inglês. São todos, né, todos os tutores que estão lá no Cambly são nativos, e você ainda tem a possibilidade de interagir com outras pessoas que também estão estudando, de forma de você treinar o seu ouvido, você treinar a sua fala, de você ouvir novas expressões, ter novas conversas a partir exatamente dessa plataforma. E fica a recomendação, Daniel, para você aproveitar a melhor oferta do ano do Cambly, com até 60% de desconto, com planos a partir de R$ 39,00. É por tempo limitadíssimo, com o link que está na descrição desse episódio. O código do Petit Jornal também está na descrição desse episódio, é Petit English. Coloca lá, você vai ver que o desconto é fantástico e dá uma olhada, porque eu tenho certeza que o inglês pode fazer muita diferença na sua vida, assim como faz para mim e para o professor Daniel Souza. Faz tanta diferença, né, Tanguy? Porque para preparar as pautas, realmente, a gente precisa de jornais em língua inglesa. É o caso do Financial Times, é o caso da revista The Economist, é o caso do Wall Street Journal, do New York Times. Inclusive, vários desses periódicos têm as suas versões em podcast, que nós acabamos consumindo como forma de cruzar informações, como forma de trazer um embasamento para as análises aqui no Petit Jornal. A língua inglesa é absolutamente incontornável, por isso fica a nossa recomendação dos amigos dos parceiros do Cambly. Link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. É importantíssimo você treinar o seu inglês. Aliás, o Cambly oferece soluções para os mais diferentes objetivos, para os mais diferentes níveis de conhecimento. Vai lá, link no descritivo desse episódio.
Ah, mas a guerra é no Oriente Médio, Daniel Souza. Fora do Oriente Médio está tudo tranquilo. Daniel Souza, a guerra entre Rússia e Ucrânia só não está mais no centro das atenções porque o que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento é mais agudo. Mas o bicho está pegando lá real, Daniel. Você falou sobre isso aqui outro dia, né? Sobre a disrupção das rotas de grãos. Então, tanto ucranianos quanto russos são enormes exportadores de grãos. A exportação de grãos desses dois países passa pelo Mar Negro e a guerra está migrando para o Mar Negro, né? Como se já não bastasse tudo que já vem acontecendo entre esses dois países, o Mar Negro se tornou um espaço preferencial para essa guerra. Só para a gente ter uma noção, Daniel, a Ucrânia ela está forçando muito exatamente na sua carga, não apenas para atingir refinarias de petróleo dentro da Rússia, que está gerando, portanto, um desafio gigantesco para o governo de Vladimir Putin, mas também tem atacado navios e barcos, enfim, russos no Mar Negro. Só para a gente ter uma noção, desde o início do verão, né, a Ucrânia ela iniciou, portanto, a sua campanha de verão, ela já interceptou 116 embarcações no Mar de Azov, que está conectado exatamente ali com o Mar Negro, e 54 em rotas mais ao sul, em apenas 2 semanas, o que afeta diretamente as exportações de grãos de Moscou. Então, Moscou, Daniel, a Rússia, ela vem tendo dificuldades com a sua energia e até a exportação de grãos se tornou uma dor de cabeça. A Ucrânia, ela vem conseguindo atingir a Rússia exatamente nessa rota que é tão importante, para além da energia, que é tão importante para a Rússia. Em retaliação, claro que o governo do Vladimir Putin não vai deixar barato, mísseis russos atingiram um graneleiro, portanto um navio carregando grãos, chamado Golden Leo. E a gente vai olhar esse Golden Leo, Daniel, que foi atingido, ele é operado por uma empresa com sede em Mumbai, então estava sim carregando grãos ucranianos, mas é operado por uma empresa com sede em Mumbai. Ele tem bandeira da Guiné-Bissau, mas os operadores ali, os marinheiros, a tripulação e tal, é indiana. Isso levou, portanto, à morte de 10 marinheiros, sendo 4 deles indianos. Óbvio, Daniel, quem é que vai para cima da Rússia agora é o governo de Narendra Modi. Narendra Modi, aliás, o governo indiano, Daniel, ele está em todas, né? Quando você atinge navios que querem passar por Hormuz com petróleo, tá lá, tem navio indiano passando. Quando você tem navios passando ali pelo Mar Negro, carregando grãos, tá lá, tem tripulação indiana. A Índia, ela tem essa postura de, meu amigo, eu não sei quem é o morto, eu quero é chorar. Ela tá em tudo quanto é lugar. Ela faz negócio com todo mundo, ela quer se dar bem com todo mundo, ela quer conversar com todo mundo. Tá certa ela, aliás. Agora, isso vem gerando um problema na relação entre Rússia e Índia, né? A Índia fez um protesto muito sério. Ô, Rússia, pô, você tá louca, cara? Essa tripulação aqui é minha. Morreram 4 indianos nessa brincadeira. Mas o fato, Daniel, eu quero só assim, sumarizar isso aqui mais uma vez. A Ucrânia, me parece que pela primeira vez, de maneira mais continuada desde o início da guerra, a Ucrânia está conseguindo gerar prejuízos reais à Rússia. A gente chegou até aquele momento no qual a Ucrânia chegou a invadir um pedacinho da Rússia, mas foi uma invasão, Daniel, que todo mundo já sabia que não ia ter muito pé, assim. Gerou um prejuízo, gerou um problema ali para a imagem russa, pô, uma certa vulnerabilidade, mas parecia algo que estava meio controlado, estava meio cercado, era uma questão de tempo. De fato, a Rússia conseguiu retomar aqueles territórios. Mas quando a gente fala sobre o momento atual, a Ucrânia ela conseguiu mudar sua configuração militar e está gerando embaraços para a Rússia, está gerando prejuízo, está gerando problemas para a Rússia, e a Rússia está tendo que lidar com isso, naturalmente é um problema, o que leva, portanto, a uma possibilidade cada vez mais real de uma escalada ainda maior da tensão entre os dois países. Vamos acompanhar, Daniel, mas o fato é que o Mar Negro se tornou uma outra região para a qual a gente tem que olhar com muita atenção ao longo dos próximos meses, Daniel. Tanguy, em seu segundo dia como primeiro-ministro, Andy Burnham anunciou a eliminação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, nas contas residenciais de eletricidade a partir de 1º de outubro. A redução estimada é de cerca de 45 libras na conta anual média das famílias, que atualmente está em torno de 1.862 libras por ano. A medida ela vai ser custeada, né,
com recursos do cancelamento de um programa de identidade digital. Na prática, o primeiro-ministro anunciou que eles estão tomando todas as medidas para reduzir ali o custo da energia e, consequentemente, colocar mais dinheiro no bolso das famílias. Temos aqui alguns problemas, inclusive, que foram levantados até por parlamentares do próprio Partido Trabalhista. O problema número 1, Tanguy, é que o impacto não é tão significativo assim. 45 libras no universo de 1862 não é algo que vai fazer uma diferença tão significativa. A gente está falando de uma redução relativamente pequena. Um segundo problema é que quando você adota uma política como essa, você acaba desonerando pessoas mais pobres, mas também desonera pessoas mais ricas. Portanto, você está oferecendo, muitas vezes, subsídio para quem não precisa de subsídio. É o que acontece também no Brasil recentemente com o subsídio à gasolina. Subsidiar a gasolina? Mas a pessoa que é rica vai ter a gasolina subsidiada para usar um transporte individual? Isso não faz muito sentido, você alocar recursos públicos que são escassos para subsidiar pessoas que têm uma renda um pouco mais alta. Um terceiro ponto é que não há certeza se esse programa que foi cancelado de identidade digital trará recursos suficientes para custodiar ali justamente o preço da energia. Um outro problema é que a energia no Reino Unido está ficando mais cara, principalmente por causa da crise no Oriente Médio, sobre a qual a gente tem falado aqui. A crise no Oriente Médio tem encarecido a energia no Reino Unido e há o temor de que essa pequena redução ela nem venha a se efetivar, porque ela pode ter sido engolida por um novo aumento do preço da energia. De qualquer maneira, fica a impressão de que o novo primeiro-ministro queria dar uma boa notícia de cara. A gente precisa dar uma boa notícia para as pessoas, porque preciso mostrar que a vida vai ser diferente, preciso vender esperança, preciso realmente projetar um futuro que tenha mais cor para os britânicos que estão tão desalentados e tão preocupados em relação ao seu poder de compra e em relação ao custo de vida. Porque é isso, o principal problema no Reino Unido hoje é a affordability, é realmente a falta de capacidade que as pessoas têm de manter o seu poder de compra, uma vez que a renda não sobe no mesmo ritmo que a inflação. Você tem até alguns influencers britânicos que fazem alguns cálculos que eu acho muito curiosos com o preço da cerveja, né? Aquela cerveja que o pessoal compra no pub. Então você compara o preço da cerveja no ano 2000 com o preço da cerveja em 2026. Compara o salário no ano 2000 com o salário no ano de 2026. E aí você observa, por A mais B, que o salário britânico compra menos cervejas do que comprava no ano 2000, o que significa dizer que as pessoas estão tendo poder de compra menor. Diante disso, o novo primeiro-ministro resolveu sacar uma boa notícia do bolso e reduzir ali o preço da eletricidade. Mas, novo, pode ser que essa redução nem chegue a acontecer nominalmente, dependendo do que aconteça no Oriente Médio. Daniel Souza, eu queria trazer como próxima pauta a Colômbia. A gente veio acompanhando aqui o processo colombiano e a gente sabe que essa transição de governo do Gustavo Petro, que é o atual presidente, para o Abelardo de la Espriella, que vai ser o presidente eleito, né? Ela está sendo uma transição muito difícil, muito conturbada, e a posse do novo presidente está marcada para acontecer no dia 7 de agosto. Mas, curiosamente, a gente tem na Colômbia uma diferença entre o momento da posse do parlamento e o momento da posse do presidente. Então, como eu disse, o presidente vai tomar posse no dia 7 de agosto, em condições muito complicadas, né? Enfim, há um atrito muito grande entre o presidente eleito e o atual presidente, né? O presidente ainda no seu mandato. Mas a posse do novo parlamento aconteceu no dia de ontem, no dia 20. E hoje, dia 21, nessa terça-feira, nós tivemos a escolha do novo presidente do Senado. Então o presidente do Senado vai ser escolhido e o Abelardo de la Espriella indicou o seu candidato. Ele indicou o Alfredo de Luque. Ele falou, esse cara aqui vai ser o presidente do Senado que vai junto comigo para as reformas que a gente tem que fazer e tal. É ele que eu quero à frente do Senado. Pois bem, Daniel, o Abelardo de la Espriella conseguiu a proeza de juntar forças que normalmente se odeiam contra o indicado
dele para a presidência do Senado. Quem acabou sendo eleito foi o senador Honório Henríquez, que é do Centro Democrático, que conseguiu, portanto, a maioria dos votos, foi eleito, portanto. O Honório Henríquez, Daniel, é um cara ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe. A gente tem, de início, né, uma relação entre o Álvaro Uribe e o Abelardo de la Espriella, que é uma relação boa, os dois têm uma proposta mais ou menos parecida com relação às Farc, com relação às guerrilhas, os dois falam no endurecimento da relação com os guerrilheiros e tal, mas os dois vêm se afastando ao longo dos últimos tempos. O Abelardo de la Espriella, ele tenta o tempo todo se colocar como um candidato, como agora um presidente, né? Independente, eu sou contra tudo que veio antes de mim e tal. Então houve um afastamento e, portanto, o Álvaro Uribe conseguiu indicar o cara que foi eleito como o novo presidente do Senado. Não foi esse o ponto mais impressionante, Daniel. O ponto mais impressionante é que os senadores ligados ao Gustavo Petro, que é o atual presidente, que é de esquerda, apoiaram o candidato de Álvaro Uribe. Se você me falasse 2 meses atrás que Álvaro Uribe ia conseguir, em qualquer matéria, se juntar com a esquerda colombiana, eu ia dizer que você estava de brincadeira comigo. E foi isso que aconteceu. Portanto, o novo presidente, o Alberto de la Espriella, nem tomou posse ainda. E já ficou claro que, como se diz no Rio de Janeiro, a pista está salgada para ele. Ele vai ter dificuldade de governar, basicamente porque quando você se coloca como excessivamente independente, claro que isso tem um apelo, pô, o cara é diferente, a gente sabe que isso atrai votos, né? Enfim, tudo que já aconteceu na Colômbia e tal, eu sou diferente de tudo isso, mas a partir do momento que você não consegue também amalgamar, trazer junto para sua base as forças que já existem lá, seja a esquerda, seja a direita, seja o centro, uma direita tradicional, a tendência é que você tenha dificuldade. Então, Alberto de la Espriella nem assumiu ainda e já teve a sua primeira derrota. O senador Honório Henríquez, ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe, com o apoio do também, quer dizer, ainda é o presidente Gustavo Petro, conseguiu ser eleito e será o novo presidente do Senado. Vamos ver, Daniel, ele ainda vai tomar posse, como eu disse, no dia 7 de agosto, mas a tendência é que ele tenha uma vida difícil lidando com as forças políticas mais tradicionais do país. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje para terminar com uma nota um pouco mais leve o nosso episódio? Daniel Souza, eu queria fazer uma aposta com você. Pô, não. Posso? Vamos. Eu queria apostar que um dos hosts desse podcast aqui falará a palavra geleia ao longo do episódio de hoje. Você quer apostar comigo? Eu quero, geleia. Geleia, perfeito, ganhei. Maravilha. É, Então, segue para a geleia da Shakira de hoje então, Daniel. Pois bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre Gabriel Pérez. Gabriel Pérez, que vem a ser o operador de teleprompter da Casa Branca desde 2016 e é acusado de usar informações privilegiadas para apostar na plataforma Kalshi. Apostava em quais palavras Trump usaria em discursos públicos, incluindo o Estado da União e também em diferentes situações. Estima-se que o Gabriel Pérez tenha tido um lucro de 100 mil doletas lá na plataforma, apostando quais palavras o Donald Trump diria em seus discursos. O pessoal está achando que ele utilizava informação privilegiada só porque ele trabalhava no teleprompter do discurso. Ah, meu Deus. Como é que ele ia saber, né, Daniel? É difícil Como é que ele ia saber quais palavras iam ser usadas? Só porque ele trabalha no teleprompter? Enfim, mas ele foi alguém que, na prática, teve ali uma janela de oportunidade e aproveitou. Não é isso, Tanguy? Qual o problema? Agora tem problema isso. Agora não pode. Eu tô imaginando esse rapaz aí, Daniel, se ele tivesse o poder de colocar palavras lá, ele ia falar, porra, o Trump vai falar maracujá, e o Trump tá lá falando assim, é o déficit comercial do maracujá, pô, não entender nada, ia falar, ia ganhar uma fortuna, Daniel, que loucura. E eu tenho certeza que vai ter gente nos Estados Unidos falando assim, ué, mas não tem nada a ver, é legítimo, ele teve a oportunidade ali, ele foi mais malandro que os outros, e ele ganhou, porque é a terra da liberdade, Daniel Souza. Você discorda disso? Não, jamais, Tanguy. Você teve uma oportunidade, você aproveitou a oportunidade usando a sua liberdade. É disso que se trata. Então temos aqui mais um camarada ganhando. E também, Tanguy, muito entre nós aqui. Ele é o único que está fazendo isso na Casa Branca? Não é. Tem gente mais bem paga que ele fazendo isso. Exatamente. Tá a galera mais bem paga com informações ainda mais privilegiadas que tá ganhando mais dinheiro aí, hein? Olha aí, procure saber o que eu tenho a dizer diante dos acontecimentos. Esse negócio de petróleo para cima, petróleo para baixo, petróleo para cima, petróleo para baixo. Olha, se começar a investigar direitinho,
vai ter confusão à vista. E a porta-voz que a porta-voz que deu uma entrevista em menos de 1 minuto e tinha um monte de aposta lá que a entrevista ia até 1 minuto. Aí dá 58 segundos, ela, muito obrigado, tá encerrado, é isso, até a próxima. Ela sai, menos de 1 minuto. Olha, eu vou te dizer, cara, o que tá acontecendo com o planeta Terra? Se você quer saber o que tá acontecendo com o planeta Terra, Peticursos, peticursos.com.br. A gente tenta colocar uma lona em volta do circo, né, Daniel? Pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Gente, vamos tentar aqui. Então a gente tem cursos lá desde 2020. Tornando-se aluno, você assiste às aulas ao vivo, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Essas aulas ficam todas gravadas, você pode assistir posteriormente, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser, sempre lá no Peticurso, lá, tornando-se aluno. Acessa lá, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí um conglomerado, não tem de forma alguma uma grande produtora por trás, é um produto artesanal e por isso nós precisamos da ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos demais. Fica aqui o nosso carinho a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Chave Pix no descritivo desse episódio. Tem também o link do Apoia-se, que é bacana para quem prefere o cartão de crédito. Tem também o link do Patreon, que é bacana para quem vive no exterior. Temos certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, mas estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.